Bom, vamos embora, vamos para cima que nós não temos tempo a perder. Vamos para cima, montar essa empresa. Ah, meu Deus, se eu tivesse esse conteúdo, se eu tivesse esse conhecimento, quando eu montei o meu negócio, o primeiro negócio, os meus negócios, que bênção seria. Mas que bom que você está aqui. Você está aqui, muito sábio da sua parte, está aqui querer se preparar para construir esse negócio da melhor forma possível. E a gente já passou pelas primeiras etapas e agora nós já vamos chegando na terceira. Vamos voltar aqui, estou com conteúdo aqui que você vai ter acesso a ele, né? Nós já falamos sobre oferta de valor, já falamos sobre segmentos de clientes e chegou a hora de nós falarmos sobre canais. O quanto é importante essa questão dos canais. Os canais são a forma como você vai, como seus clientes vão te encontrar, como você vai, por exemplo, quando você tem uma loja física, o ato de vender ali diretamente, os seus vendedores são canais. Nesse caso, canais diretos, né? Algo que não dependa de mais ninguém, que só você consegue entregar e consegue fazer. Então, é muito importante que nós temos consciência disso. Quanto maior o número de canais, quanto menor esse tempo, mais canais efetivos. É melhor eu ter uma quantidade menor de canais do que eu ter muitos canais e eles não funcionarem. Então, por exemplo, se você tem uma loja física, você tem um canal onde o seu cliente pode ir até a sua loja, comprar o seu produto, ok? Experimentar, isso é maravilhoso. Mas você pode ter um outro canal, você pode ter um canal que é uma loja virtual, onde o seu cliente, e aí você não atende mais só aquela região, você pode atender o país inteiro, e as pessoas podem comprar através da sua loja. Mas você também pode vender através de marketplace, ou seja, você pode vender nas lojas virtuais, outras lojas virtuais, né? Lojas que vendem, existem, é como se fosse um shopping, várias lojas dentro de uma loja, que é o marketplace. Então, você pode vender, por exemplo, pelas redes sociais, pelo Instagram, né? Você pode vender por WhatsApp. Então, existem muitas formas. Existem os canais diretos e os indiretos. Os diretos são aqueles que estão sob o seu controle, né? Então, você tem a total gestão e estratégia. Os indiretos são aqueles que você se apoia numa estratégia de alguém. O marketplace, por exemplo, é uma dessas ideias, né? Então, os canais indiretos são os canais de terceiros e os canais diretos são aqueles que só dependem de você. Então, como eu já disse, imagina a diferença que pode fazer. É claro que se você opera bem num canal, que é o canal físico, você tem a sua loja física, você vai atender determinados clientes, um grupo de clientes, ok? Se você tem uma loja online, você tem um segundo canal. Então, teoricamente, você potencializa a sua oportunidade de negócio. Então, é importante que o seu negócio tenha mais de um canal, ok? E que esses canais eles vão potencializar a sua oportunidade de negócio. Eu estou olhando aqui para ver se tem algo mais no conteúdo que você vai receber que eu não posso deixar de dizer. Então, como no bloco ali que a gente está estudando, está no plural, canais, é porque é importante que você tenha mais de um canal, é muito importante. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, o iFood para as lojas, para o ramo alimentício é um canal. Então, você tem uma pizzaria e você tem, por exemplo, o iFood, que é um outro canal. Mas você pode ter o telefone da sua pizzaria, que é um outro canal. Então, esses canais todos, né, eles potencializam as suas oportunidades, eles facilitam o caminho do seu cliente para te encontrar. Então, é muito importante que você valide essa questão dos seus canais. É importante que o seu cliente tenha facilidade. Afinal de contas, ele tem um monte de empresas para ir, para adquirir o produto ou serviço similar ao que você vende. Então, quanto mais facilidade ele tiver, melhor e maior a chance de você potencializar os seus resultados. Então, quando você consegue construir um mix de canais, isso é muito melhor. Então, você pode vender de várias formas, né? Muito importante que esse caminho seja curto para o cliente chegar até você, ok? Então, estamos falando de canais, deixa eu ver aqui,
com certeza tem algo mais importante para levar até você. Claro que esses canais, eles vão depender, principalmente os diretos, de ações de marketing, estratégias. Então, por exemplo, se você tem uma loja física, esse canal, para ser bem sucedido, o ponto é muito considerado. Se você tem uma loja virtual, a forma como você divulga essa loja, a própria loja, a facilidade, menor quantidade de cliques possível para esse cliente conseguir fazer, porque senão ele abandona. É como uma loja física, que ele procura e não encontra o que ele quer, ele vai embora. Então é muito importante. Cada canal desse exige uma estratégia. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tem uma pizzaria e ela está há muitos anos no mercado físico, ela tem uma pizzaria física, as pessoas vão até lá. E ela entrou no delivery. E eu estava dizendo, é como se fosse um outro negócio. A pizza vai sair do mesmo forno? Ok, mas é um outro negócio. É provável que os clientes do delivery, eles valorizem outras coisas, por exemplo, eles não estão muito preocupados com o ambiente, eles estão preocupados com o tempo que essa pizza vai chegar, como ela vai chegar, ok? É uma outra coisa. As pessoas que vão no ambiente físico, elas já valorizam o ambiente, né? Então, é muito importante que nós tenhamos clareza disso. Então, canais, fechamos o terceiro ponto. Vamos para o quarto item aqui do modelo de negócios. E agora nós vamos falar sobre relacionamento. Quais são as formas, qual é a forma ou quais são as formas que você se relaciona com o seu cliente? Quais são as formas dele lembrar de você? Como é que você se relaciona com o seu cliente? Então, por exemplo, rede social pode ser uma forma. Grupos de WhatsApp, uma outra forma, por exemplo, né? Como o seu cliente se relaciona com você. É importantíssimo que você possa fixar, o cliente fixe na mente você. Toda vez que ele pense num produto ou no serviço, que ele lembre de você. Então, existem algumas formas de fazer isso em relação quanto a relacionamento. Mas, por exemplo, rede social é uma muito importante, né? Existem também, dependendo do seu negócio, os masterminds, os grupos, né, que crescem juntos. Isso é muito importante também. É muito importante. Então, a forma da empresa interagir com o segmento, com o cliente escolhido. Você precisa pensar numa forma de se relacionar. Deixa eu te falar, é muito melhor vender para um cliente da base, é mais barato você vender a alguém. Então você vende um produto ou serviço, você se preocupa com a melhor entrega possível e você aumenta muito a chance da recompra, desse cliente voltar a comprar com você. Agora, para isso você precisa, além de entregar e de superar as expectativas dele, você precisa ser lembrado por ele. Então é importante que você se relacione. A gente viveu algum tempo atrás uma pandemia e algumas empresas, até restaurantes, tinham clientes muito fiéis, mas eles não tinham telefone, não tinham endereço, não tinham como encontrar esses clientes. Alguns deles não tinham nem como serem encontrados e tiveram que correr contra o tempo. Alguns não conseguiram nem superar esse momento tão difícil. Então, preste atenção como a sua empresa, como o seu negócio que você está desenhando agora vai se relacionar com os clientes. Cada cliente, você precisa entender de que forma você se relaciona com ele, como você vai ser encontrado por ele, inclusive. Então, quando a gente está falando de um cliente que está procurando por dor, ele normalmente vai buscar a solução, por exemplo, um site de busca, Google, ok? Quando a gente lida, a maior motivação é desejo, normalmente Instagram trabalha melhor, dependendo da faixa etária, ou Facebook, e aí você precisa estar presente. Agora, mesmo que você trabalhe com motivação dor, ok? E que você esteja muito presente, fazendo campanhas, links patrocinados no Google, é fundamental que você tenha uma rede social, que você tenha um site muito bem organizado, fácil, simples, do seu cliente poder percorrer, porque é provável que depois de lhe encontrar no Google, ele vá buscar referências, vai procurar te conhecer melhor
através das redes sociais. Então, independente se foi por indicação, se ele receber uma indicação sua, é provável que ele entre no Instagram e te procure no Instagram, dependendo do negócio que ele te procure no site. Então é bom que você esteja lá muito bem organizado, ok? De uma maneira muito apresentável. A gente não se preocupa com uma loja muito bem arrumada, decorada. Nosso site, as nossas redes sociais precisam estar dessa forma, mesmo que o seu cliente não entre por lá, ok? Gente, top, já passamos agora por oferta de valor, canais, relacionamento, segmento de cliente. Nós estamos lidando com uma área do modelo de negócios muito emocional, muito emocional. E é fundamental que você entenda isso, o quanto o emocional é importante no processo de compra. Legal? Daqui a pouco tem mais, eu espero que você assista, planeje, vai lá, pensa, ok? Planeje direitinho para você dar o próximo passo, ok? Vamos embora, vamos para cima!